O primeiro superchat que chegou foi o Araújo Lionel. Você viu a reação do Yamal no fim do último jogo? Será que isso pode levar a problemas internos mais sérios no futuro, se persistir? Já tivemos alguns casos do tipo. Olha, eu não gosto, tá? Eu não gosto da postura. Eu não acho legal o jogador sair reclamando da maneira que o Yamal saiu. Agora, ele não é o primeiro jogador que faz isso, e eu já vi jogadores fazendo isso de maneira muito mais assintosa e não virar uma polêmica tão grande. Não virou uma polêmica tão grande, no caso específico do Yamal dessa vez, né? Mas o que eu estou respondendo aqui é uma projeção de que isso pode se tornar algo muito grave. Por enquanto eu ainda não vejo. Eu ainda não vejo que possa se tornar algo assim tão grave. Quantas imagens a gente tem do De Bruyne debatendo com o Guardiola de maneira muito assintosa, gritando com o Guardiola, e o Guardiola, assim, ficando meio acuado e pedindo para ele dar uma tranquilizada, e às vezes debatendo mesmo. Tem muitas imagens do De Bruyne com o Guardiola fazendo isso. De maneira muito mais assintosa, muito mais grave, muito mais agressiva do que o que foi o Lamine Yamal, né? Então, se o Lamine Yamal não passar desse limite, eu não acho que vai ter um grande problema dentro do futuro do Barcelona, do Yamal romper o vestiário, querer brigar com o treinador, mandar diretor embora, que é um medo que a galera tem, porque ele tá virando uma grande estrela muito cedo. Só que a gente precisa entender um outro detalhe, não tem como não mexer com a cabeça do moleque. É um moleque de 18 anos que tem dezenas de milhares de pessoas gritando o nome dele 2 vezes por semana. Ele entra em campo, tem 60 mil pessoas gritando o nome dele, aplaudindo ele, dizendo que ele é lindo, dizendo que ele é maravilhoso. Ele vai acreditar, pô. Ele vai achar que ele é bonito, ele vai achar que ele é cheiroso, ele vai achar que ele é inteligente, ele vai achar que ele é tudo o que ele não é. E ele também vai achar que ele é o que ele é. Porque algumas dessas coisas ele é. Ele é um excelente jogador, ele é um excelente driblador, ele tem uma visão de jogo brutal, ele é um jogador que vale a pena pagar para ver vale a pena pagar o ingresso para assistir ele jogar. Só que ele é muito novo, não tem como não mexer com a cabeça do cara. Tem maluco de 30 anos que mexe com a cabeça quando ele é promovido para gerente de uma unidade de supermercado. Imagina um moleque de 18, 60 mil pessoas, você é lindo, você é maravilhoso, você é magnífico, eu paguei ingresso para te ver, autógrafo aqui para mim. É claro que mexe com a vaidade dele. Por que eu tô falando disso? Porque já saiu a leitura labial do motivo do Yamal estar tão irritado no fim da partida. E o motivo é que tem um lance em que ele chuta, e tu sabe o que é engraçado? Eu até comentei esse lance aqui na live. Quando eu vi a leitura labial, eu falei, caramba, esse lance realmente me chamou a atenção. Que é um lance em que ele, de maneira um pouco ansiosa, ele recebe uma bola, ele vê um pouquinho de espaço, o jogo tá 1-1 contra o Atlético de Madrid, ele já traz para a esquerda e lenha. Só que ele pega muito mal na bola, a bola vai na lua. O que é o natural? Quando, numa reta final de partida, todo mundo nervoso querendo ganhar, um jogador, ele acaba dando um chute muito longe do gol, ao invés de trabalhar melhor a jogada, tentar um cruzamento na área. A galera que tá na área reclama com ele. O treinador fala, calma, não precisa. Chama-se a atenção do jogador. E o que o jogador costuma fazer nesses casos? Se for um jogador de pouca moral, ele baixa a cabeça. Quando é um jogador de mais peso, ele fala, pô, mas eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Foi isso que o Yamal fez. Não foi o Hansi Flick que chamou a atenção do Yamal. Não foi o Hansi Flick que chamou a atenção do Yamal. Foi o De La Fuente, que é mesmo o nome do treinador da seleção espanhola, mas é o treinador de goleiros do Barcelona e que também tem influência ali nas jogadas ensaiadas de bola parada. Era um lance que vinha de uma bola parada, entre aspas, o combinado era que tivesse uma pequena troca de passes curtos e depois o Yamal colocasse a bola na área, só que ele resolveu chutar. Ele viu que estava com muito espaço e tentou meter no gol. E aí o De La Fuente falou, oh, não é pra chutar, bota a bola na área e tal. E aí o Yamal respondeu, 1-1, pô. Ele aponta no placar, tem a leitura labial, ele aponta pro placar, tá 1-1, temos que tentar, tem que fazer, tem que arriscar. Beleza. Tem a virada, dizem que ele não comemorou o gol, não é verdade. Ele não atravessou o campo para comemorar, como fizeram os outros companheiros, mas ele comemora, quando a bola entra, ele comemora, só que ele comemora voltando para o campo defensivo,
E lá ele encontra o Cubarsí fala alguma coisa no ouvido dele, aí o Cubarsí cobriu assim, não deu pra saber o que é. E meio que tentando tranquilizar talvez o Yamal, né? Ou dando uma orientação, olha, tá agora tu desce um pouco mais, tal. Não se sabe o que falaram, e aí ficou o Yamal e o Cubarsí conversando no meio-campo e o resto do time todo foi comemorar com o Lewandowski. E aí, o Yamal não comemorou. Comemorou sim, só que ele comemorou gesticulando e voltou, enquanto o resto do time foi comemorar com o goleador na bandeira de escanteio. Foi onde o Lewandowski foi comemorar o seu gol. Beleza. E aí depois tem o Yamal saindo do campo, e quando ele tá saindo do campo, o Hans Flick vem cumprimentar ele sem saber que ele tava puto. Vem cumprimentar ele, ei, ganhamos, não sei o quê. E aí o Yamal, ao invés de abraçar, aí eu acho que foi um erro dele, ele tem que corrigir, ele tem que conseguir se desprender, porque é normal isso acontecer no campo de futebol, tá? É normal o cara chutar e o outro falar cruza, e ele falar, pô, mas eu tava livre pra chutar. Porra, velho, isso daí é muito normal, isso daí acontece. O que foi o erro do Yamal foi que já tinha passado o momento de tensão, o Barcelona tinha conseguido a vitória, tinha saído o segundo gol, já dava para dar uma relaxada e ele continuou guardando aquilo no coração. Então quando o Hans Flick vem cumprimentar ele, ele começa a apontar pro campo e reclamar. Ah, por que eu não posso... Tipo assim, não foi exatamente isso que ele falou, né? Mas só para contextualizar. Por que eu não posso chutar? Pô, a gente precisando ali ganhar e tal, não sei o quê. E o Hans Flick não entende porra nenhuma, porque o Yamal não fala inglês, nem alemão. O Hans Flick não fala nem espanhol, nem catalão. Então ele ficou meio que tipo, mas que porra é essa que tá acontecendo? Tá reclamando de quê? Pô, o jogo acabou, nós ganhamos. E quem vem atrás do Yamal, e por isso o Yamal aparece apontando, dizendo, tipo, meio que desabafando, pô, eu chutei, o cara me brigou, enfim, era o treinador de goleiros De La Fuente. E aí o De La Fuente alcança o Yamal e eles vão junto pro vestiário debatendo. E aí morreu. Ficaram no vestiário debatendo, acabou. Hans Flick foi perguntado sobre isso no pós-jogo, falou que já está tudo resolvido, já que era a situação de jogo, ele estava estressado com uma situação de jogo, a gente não sabia o que era, depois teve a leitura labial do lance, agora a gente sabe, está resolvido. E aí eu faço aqui um resumo de tudo isso que eu falei, né? Vou fazer um resumo aqui no final de tudo isso que eu falei, entre descrição do que aconteceu e opinião. É normal o jogador, dentro de campo, ter essas discussões, tá? Não é que o Yamal não é que o Yamal é mimado e por isso ele ficou chateado que chamaram a atenção dele. É a coisa mais normal que tem. O jogador toma uma decisão, algum companheiro reclama e ele justifica. E não vai justificar, meu amor, mas eu precisava, meu amor, você tem que me entender. Essa é a minha verdade. A minha verdade tem que ser respeitada. Não, ele vai, porra, Yamal, chutou, caralho. Bota essa bola na área, porra. Ele vai falar, sim, caralho, nós estamos empatando aí, não tá saindo gol, eu tenho que chutar essa merda. É assim em campo de futebol, tá bom? Não é uma roda hippie, todo mundo de mão dada, aplaudindo o pôr do sol. Ah, mas como é que vai aplaudir o pôr do sol de mão dada? Bate aqui no pescoço. Que os caras aplaudem o pôr do sol de mão dada aí nas rodas hippie espalhada pelo mundo. Não é assim o campo de futebol. O campo de futebol tem xingamento, tem companheiros, tem amigos de infância que gritam um na cara do outro. Acabou o jogo, morreu. Pra mim, esse foi o erro do Yamal. O jogo acabou, ele ainda continuou com aquilo. Mas também é normal. Também não é nada de outro mundo. Não é o certo, mas também não é nada de outro mundo. Foi pro vestiário, debateram, morreu a história, vida que segue. Tá bom? Então eu não acho que a gente vai ter um grande problema com o futuro do Yamal, porque ele reclama que é substituído, ele não gosta de ser substituído, porque nenhum jogador gosta, e a maioria dos grandes jogadores, quando saíam de campo, saíam incomodados de estarem saindo, mesmo quando eram substituídos para serem poupados, saíam incomodados de estar saindo. Grandíssimos jogadores, tiveram belíssimas carreiras e nunca foram um problema dentro de vestiário. Saíam desse jeito, cabe ao treinador saber lidar com egos, não é submeter todo mundo à sua vontade, é saber lidar também com as personalidades diferentes, o Hans Flick faz isso muito bem. Não se permitir intimidar, não vou tirar porque ele vai ficar chateado, mas também não estender muito a polêmica quando o jogador sai meio insatisfeito, fazendo caras e bocas. Cabe ao treinador conseguir gerir, o Hans Flick gera isso muito bem.
E menos ainda porque dentro de campo, Lewandowski reclamou que ele não cruzou, o técnico falou que era para ter cruzado, ele preferiu chutar, e aí ele falou para todo mundo, dane-se, velho, chutei mesmo porque... aí veio o comentário que eu fiz durante a live quando esse lance aconteceu. Não sei se vocês estavam comigo, se vocês lembram. Ele chuta essa bola, ele chuta muito mal. E eu falo, cara, não consigo julgar. Eu não consigo julgar. É a decisão errada, mas eu não consigo julgar porque foi nos acréscimos no Metropolitano, empatando por La Liga temporada passada, que o Yamal num chute desse, a bola desviou no defensor, desviou naquele Reinildo, que inclusive hoje joga no Sunderland, e morreu no fundo da rede. E ele resolveu o jogo pra gente, 3-2. E depois tem o 4-2 do Ferran, mas aquele gol ali foi o gol da virada. Então, eu não julgo. Ele tá tentando fazer o que deu certo da última vez. Tava errado, não era para fazer isso, mas eu não julgo ele tentar. Que foi o que ele pensou, vou tentar. Deu errado, todo mundo nervoso, querendo ganhar, brigaram com ele, ele justificou, se defendeu, ficou ali, teve uma pequena rusga, que é normal no futebol, morreu a história. Então, não vejo problemas pro futuro do Barça por conta disso não, tá?